Agora, o que você conhece da África? A riqueza da cultura do continente não corresponde ao conhecimento que se tem dela ao redor do mundo. Uma dupla de brasileiros passou 7 meses por lá e as descobertas foram parar num site e numa exposição Beth. Moda, poesia, arte gráfica. Não faltou material, então. Nossa, muita coisa, viu, Sérgio? Porque quando a gente pensa na África, né, logo vem à cabeça ou aquele turismo de savana para ver os animais selvagens, ou miséria, pobreza, né? Dificilmente a gente se lembra de algum barítono, de uma poetisa, de um grafite ousado, mas isso existe na África e muito. Essa dupla de brasileiros foi atrás dessa África descolada, como diz o Guga, né? Foram 7 meses, como você falou, viajando. Eles passaram por 8 países lá do sul da África. O site se chama Afreaca, com K. A jornalista é a Flora Pereira e o designer é o Natan Aquino. Eles conseguiram realizar esse projeto a partir do financiamento coletivo que eles arrecadaram na própria internet, né? A gente já está vendo aí alguns dos posts do site. E eles mantêm esse site, tem mais de 90 reportagens, tem centenas de ilustrações, downloads, mapas, muitos vídeos, né, guias, muitas dicas preciosas do que, por exemplo, há de mais alternativo pelos países onde eles passaram, né? Por exemplo, eles começaram pela África do Sul, aí de lá eles partiram para Namíbia, Botsuana, visitaram Zimbábue, Zâmbia, Quênia, Tanzânia, Moçambique, que foi o ponto final da viagem. E para cada país eles produziram diversos posts como esse, dentro dos posts o lado mais cool ali do continente. Eles estiveram, por exemplo, em saraus de poesia, participaram de grafites na cidade, conheceram o barítono, que é um dos mais famosos da África, que foi mais famoso ainda depois da Copa do Mundo. A África, pode-se dizer que está cada vez mais mainstream, né? É cada vez mais popular artisticamente. Ela exporta muita cultura na música, na culinária, na moda, nas artes plásticas, e não só a partir das expressões tradicionais, até estereotipadas, né? Em Moçambique, por exemplo, além da arquitetura, que é tombada pela Unesco como Patrimônio da Humanidade, Moçambique merece ser admirada pela produção de arte visual. Lá tem a escultura de pau preto, tem muita obra de material reciclado. Na literatura, a gente não precisa nem lembrar, né? Tem o Mia Couto. No Zimbábue, por exemplo, além da superpopulação de elefantes, né, que eu até brinquei no começo do programa, que sempre aparecem nos guias de viagens, dá para ver muita arte. A produção de teatro é muito, muito expressiva lá. De música também. Na África do Sul, a gente vê muito jazz, né? Muitos festivais importantes de jazz, poesia fortíssima em Botsuana. O país ele começa a ser cada vez mais conhecido internacionalmente, tem festivais de poesia em Botsuana. E vasculhando ali no site, Sérgio, o projeto Afreaca é bem bacana, a gente descobre muita coisa. A dupla de brasileiros, eles estão se preparando até para mais uma jornada aí, para explorar outros países do continente, estão preparando outro tipo de arrecadação. Esse é um festival de poesia em Botsuana. Através desse financiamento coletivo aí da internet, e esses vídeos, algumas reportagens também, além do site, estão expostos aí em estações do metrô daqui de São Paulo. Mas para quem não é daqui, basta visitar o site. Olha, com certeza você vai se surpreender, porque tem muita coisa nova, muita coisa que a gente não imagina, né? A África é muito estereotipada ainda da nossa cabeça, né, Sérgio? É justamente isso que eu ia falar, Beth, que existe um preconceito nosso mesmo em relação à África, né? Até como opção de viagem para conhecer, a gente acaba deixando para segundo plano, né? Vai para a Europa, claro. Ou então vai para a savana apenas, né? Ou vai para a savana, ou vai para o safari. Eu mesmo tive só na África do Sul, o único país da África que eu conheço. Claro, tive que aproveitar para fazer o safari, mas conhecendo outras cidades, a cultura é maravilhosa, a cultura negra, a qualidade de vida foi surpreendente. A Cidade do Cabo é uma das cidades mais deslumbrantes que eu já conheci no país. Enfim, é uma viagem que é imperdível. Camarote, já esteve na África, em algum país? Não, eu conheço de literatura, mas infelizmente nunca tive pessoalmente não. Mas não vai faltar oportunidade, viu, Sérgio? E Guga, o que você conhece?
Da África subsaariana, só a África do Sul também, sou fã da Cidade do Cabo, acho que compete com o Rio de Janeiro como a mais bonita do mundo. Aí eu conheço a África do Norte, que é diferente, né, que é o Egito, a Tunísia, o Marrocos, que é distinto da África subsaariana. Mas tem muito, aliás, muito bacana o trabalho desses dois jovens, viu? Estão de parabéns. E o interessante, Guga, é que são culturas completamente diferentes dentro do próprio continente, né? Exato, a gente acha que é tudo a mesma coisa, mas os países, mesmo dentro dos países, a gente lembra da guerra de Ruanda, dos Hutus contra os Tutsis, que eram duas culturas distintas num país relativamente pequeno, e a África toda é assim, tem uma diversidade cultural similar à Europa. E, Beth, não tinha que ter esse preconceito que eu falei antes, né? Porque parte da nossa cultura veio de lá. Claro. Claro, muita gente de Benin, né, veio para o Brasil, a gente vê o candomblé, as expressões da música, a nossa comida, né, a gente tem muito da África, que bom. O Guga comparou a Cidade do Cabo com o Rio de Janeiro, eu sou carioca, mas eu digo o seguinte, a Cidade do Cabo é mais bonita do que o Rio de Janeiro, mais bem cuidada também, eu tenho que reconhecer, acho que vale depois conferir para dizer se eu estou certo ou errado.